E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando as novidades que chegaram no ArtInstall, aquele instalador que auxilia você a fazer a instalação de um jeito mais prático no Arch Linux. A dica foi do Vimp. Ele, na última live que nós fizemos, que foi véspera do Dia dos Pais, ele me perguntou, né, Rodrigo, você já viu que o ArtInstall tá um pouco diferente e tal? E aí eu resolvi trazer esse vídeo com as novidades para você. Se você tá pensando em instalar Arch Linux na sua máquina, já fica aí para ajudar você a decidir se vai instalar ou não. Primeira coisa, você precisa de ir no archlinux.org. É só você digitar isso no seu navegador que ele já vai te direcionar para a página do Arch Linux. Aqui você tem a wiki, o manual per Keijer, né? Tem a instalação guide, tem várias informações aqui. Você consegue pôr lá em português do Brasil também. Tem a página do AUR, onde tem os pacotes lá, bem bacana. E tem o download, é onde você vai baixar a ISO. Se você rolar aqui embaixo e vier em Brasil, ou sei lá, às vezes você tá lá na Austrália e fica mais perto para você, enfim, aqui fica a seu critério. Eu vou pegar aqui na USP, aqui ó, no repositório da USP, que eu acho que é o mais próximo de mim. Mas isso também não quer dizer que vai ser mais rápido ou mais lento, tá, pessoal? Isso aí tem vários fatores, a rota do roteador da sua operadora, enfim. Mas vamos ao que interessa aqui, ó. Você tem aqui a segunda opção, Arch Linux 2023.8.1. que é o que? É a ISO do dia 1º de agosto de 2023, que ela é 793 megas. Você pode clicar aqui, dependendo do navegador, vai abrir uma aba para você salvar, né? Uma pasta para você salvar, ou dependendo do navegador, ele vai salvar direto lá na pasta de downloads. Então, eu vou cancelar aqui porque eu já tenho esse cara. Você pode gravar um CD, um DVD, isso é muito antigo, né? Hoje em dia nós usamos pendrives. Você pode preparar com o comando dd, você pode preparar com Balena Etcher ou outras aplicações que nós temos aí ou você pode utilizar o Ventoy também, que é o que eu utilizo aqui há muito tempo. Eu não sei como fazer, Rodrigo, eu sou novo. Comenta aí embaixo aí, pessoal, que eu faço um vídeo só sobre pendrives bootáveis no Linux, como Balena Etcher, comando dd, Ventoy, entre outros, ok? Só você comentar aí embaixo. Eu vou utilizar o Ventoy e quando eu der o boot a gente fala mais um pouco sobre ele. Eu vou colocar aqui na minha placa de captura, tá bom? E vou espetar o pendrive aqui do PCzinho que nós vamos fazer a instalação. Vou ligar o cara aqui pra gente ver. Eu vou deixar um bônus aqui pra você, tá, pessoal? Vai ser logo no começo aqui. Vai ficar de bônus pra você. Aperta dela, ó. A minha tá me dando as informações ali embaixo. Eu não sei qual que é a sua, mas provavelmente é ESC ou F2 ou delete ou del. Provavelmente, ok? Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Essa é minha BIOS, ele tá ali, tem algumas coisas aqui, algumas informações. O que eu quero mostrar para vocês? Lá onde tá o mouse lá, eu tô com uma placa-mãe H110M, tá? Menos H, DDR3. A BIOS é a mais atual possível, eu regravei com a mais atual, tá, pessoal? E ele tá com um Pentium Gold G4400 de 3.3 GHz. Esse cara, ele só tem 2 núcleos de 3.3 GHz e as memórias, 8 GB de memórias. Que mais abaixo ali, ó, você vê que ela é 1333 MHz. Eu acho que dá para brincar esse cara aqui. Ele vem com uma Intel Graphics HD 510, ok? E o bônus que eu quero colocar para vocês é isso aqui, pessoal. Eu vejo muita gente falando que minha Intel Graphics HD não rola nada, não roda nada e tal. A minha aqui, ó, tá em chipset. Possa ser que a sua esteja em Advanced, entre outros, tá? Mas, o que você tem que procurar? Onde ele tá aqui, ó, fica mais fácil. Ele vem pro padrão aqui, ou 32 ou 64. Eu acho que o padrão é esse aqui, 64 megas, tá, pessoal? Mas, é alguma coisa de pré-alocado, DVMT. Isso é memória alocada para a placa de vídeo ou integrada, ok? O que você vai fazer aqui? Você vai pôr o máximo. A minha aqui, infelizmente, ela só me deixa eu pôr em 1024, que é 1 GB. Então eu vou colocá-la aqui. Beleza, fechou. Agora aqui, o total de GFX memória, eu coloquei máximo.
Mas você pode pôr 128, 256, eu vou colocar máximo. Mas, pelo que eu percebi, ela só alocou 256. Então, eu fiquei com 1.3 e uns quebrado gigas de memória de vídeo, tá, pessoal? Alocada para minha placa integrada de vídeo. Fechou. Você pode vir aqui, ó, em sair, salvar e dar um exit setup. Eu vou dizer que sim. Depois, aqui embaixo, aqui, ó, ele vai me dizer qual é para mim selecionar o boot, ó. O meu é F12, então eu vou apertar F12. Depende, tá, pessoal? Geralmente é F10 ou F11 ou F12. E aí eu vou selecionar o meu Wi-Fi USB Disk. Essa minha máquina já é firmware Wi-Fi e não BIOS Legacy, ok? Vou dar um Enter e esse é o Ventoy. Perceba-se que eu tenho várias ISOs aqui. Eu vou deixar um vídeo passando aqui no card onde eu mostro como você está utilizando o Ventoy. Esse cara, qualquer ISO que você colocar dentro dele, se torna bootável. Então, eu vou botar aqui no Arch Linux, que é o nosso foco, boot normal. Aqui, nós temos várias opções. Essas outras aqui, ó, nem liga. Aqui é teste de memória, Wi-Fi Shell, para você entrar num shellzinho. Ele vai lá para as configurações da BIOS ou firmware Wi-Fi. Aqui é para você desligar e dar um restart. A primeira opção é a que nós necessitamos, é a que nós vamos utilizar. A segunda opção é para pessoas que têm deficiência visual, que não enxergam muito bem ou que não enxergam. Por quê? O que é esse cara? Ele é um modo guiado. O que acontece? Todo que você passar aqui, ó, na setinha, tudo que você selecionar, ele vai narrar para você com uma voz, aí eu não sei qual voz que é. Ele vai dizer Arch Linux install Medium with spec, entendeu? Ah, Rodrigo, mas isso aí alguém usa? Usa, pessoal. Tem pessoas com deficiência, às vezes não é 100%, mas eu conheço gente que utiliza isso sim. Até celular também, ok? Vamos para a primeira parte aqui. Ele vai carregar o Live CD. Tá bom, pessoal? Ele vai carregar os módulos, vai chegar na onde nós queremos. Eu vou pausar aqui porque isso demora um pouquinho. Bom, pessoal, então ele já carregou todos os módulos aqui e aqui é a nossa instalação. Você poderia fazer uma instalação do zero, tá? Você mesmo, dando linha de comando, ou você pode fazer uma instalação com o Arch Install, que é uma instalação guiada, né? Ele vai te auxiliar na instalação. Praticamente você só vai selecionar o que você quer. Eu recomendo você colocar um cabo de rede, tá, pessoal? Como eu sempre recomendei aqui no canal e sempre vou recomendar, para você fazer qualquer tipo de instalação de sistema operacional, pluga um cabo de rede. Por quê? O Wi-Fi é falho. Eu não vou poder mostrar aqui como você estaria conectando a um Wi-Fi, porque eu não tenho isso aqui. Mas, basicamente, você vai colocar o comando IWCTL, ele já está me dizendo ali em cima, e vai dar um Enter. Aqui você pode dar um Help, que ele vai te dar todos os comandos. Eu não posso fazer porque eu não tenho um Wi-Fi físico para mostrar, nem virtual, né? Enfim, agora aqui nós vamos dar um Arch Install e vamos dar um Enter. E aí ele vai começar, olha que maravilha. Ele vai testar conectividade, por isso que eu digo, é recomendado você estar conectado para poder instalar o Arch Linux, porque ele vai pegar muitas coisas do repositório. Para você ter uma ideia, a ISO do Arch Linux é 793 megas, ok? Bem pequena. Para começar, linguagem, eu vou colocar português, Brazilian português, você seleciona a que você quiser, vou dar um Enter, perceba-se que ele já mudou. Mirrors, isso aqui é diferente, tá, pessoal? O que for diferente eu vou falando. Isso Mirrors não tinha. Na verdade tinha, mas você tem outra opção aqui agora. Vou entrar. Você tem Mirrors personalizados. O que é isso? É repositórios de terceiros. Por exemplo, eu quero colocar um repositório do kernel CaxiOS. Você pode pôr. Eu quero colocar um repositório do kernel TKG. Não sei, tá? É só um exemplo. Mas eu sei que do CaxiOS você consegue pôr sim. Pessoal, sinceridade, eu nunca precisei de utilizar repositórios de terceiro no Arch Linux. Nunca. Eu devo ter uns 7 meses de uso de Arch Linux, utilizando o Arch Linux no meu dia a dia, no canal.
eu nunca precisei. Por quê? Eu acho tudo no AUR ou no próprio repositório do Arch Linux. Diferente do Debian, né, que eu usava muitos repositórios de terceiro. Aqui, sinceridade, eu nunca precisei. Então, vamos no padrão, que é a região do Mirror. Ele já me dá aqui, ó, português. Você põe o qual você quiser. Eu vou utilizar o do Brasil mesmo. Se você der um espaço, ele vai selecionar. Você pode dar Enter. E nós podemos voltar. Uma outra novidade, pelo menos eu acho que é novidade, eu nunca prestei atenção nisso. Eu vou colocar lá em Mirrors de novo. Aqui em cima, ó, nessa barra, vocês estão vendo que ele me dá informação. Regiões do Mirror Brasil, que foi o que eu selecionei. Localidades, aqui mudou também, tá, pessoal? Agora, dentro de localidades, nós temos 3 configurações para fazer, que é o layout do teclado, o idioma de localização e a codificação de localização. Antes, essas coisas eram separadas. Agora, ele criou uma caixa e colocou dentro dessa caixa. Vamos dizer assim. Aí, você tem que entrar lá dentro e fazer suas configurações e sair. Então, vamos. O layout do teclado, eu vou dar Enter. Ele vai me pedir para mim selecionar. Só que, porém, fica um pouco chato você ficar procurando. Então, você vai digitar barra. Uma dica, como o nosso teclado não está configurado ainda, o barra não vai estar no barra. Se o seu teclado for ABNT, português, brasileiro ABNT 2, você aperta nos 2 pontos que a barra vai estar ali. E aí você digita BR. E agora sim eu seleciono o meu BR ABNT 2. Você faça conforme o seu teclado. Vou dar um Enter. Agora sim o nosso teclado já está configurado. Só que nós vamos configurar o idioma de localização. Eu vou dar um Enter, vou apertar a barra, que agora ela está no local normal, e vou digitar BR novamente. Nós precisamos da última opção, ptbr.utf8. Vou dar Enter. Codificação de localização é o UTF-8 mesmo. Então eu vou dar voltar. Se eu colocar para cima, ele me aparece aqui tudo que eu fiz. Vamos aqui na configuração de disco. Pessoal, eu tentei aqui por várias vezes, mas eu tive problema em fazer o particionamento manual. Então, eu recomendo, se você quiser fazer manual, eu recomendo que você particione o seu HD antes de fazer a partição aqui. Porque eu tive problema. Eu fiz 4 vezes de modo diferente e as 4 vezes me deram erro. Então vamos lá. A primeira opção é a que a gente vai usar hoje, ok? Que é o padrão do Arch Linux. E ele é guiado. Ele vai te perguntar se você quer separar a home. Enfim, nós já vamos ver. A última opção, que é configuração pré-montada, eu não entendi muito bem isso, mas ele te pede um HD montado. Eu creio que seja para você fazer uma instalação num HD que já está rodando o sistema. Sei lá se é isso, tá, pessoal? Me corrijam se eu estiver errado. Eu não sei. Sinceridade, eu não peguei para pesquisar, para coisar, porque eu fiquei tentando fazer um particionamento manual aqui e não consegui. Por quê? Vou colocar aqui no particionamento manual, ele vai pedir para você selecionar o HD que você quer, HD, SSD, NVMe que você quer fazer a instalação. Eu vou pôr esse aqui, e aí é o seguinte, aqui você pode deletar as partições, ou você pode usar elas, mas, por exemplo, eu vou deletar essa outra aqui também, ó, perceba que da segunda vez que ele deleta, você pode criar, colocar em ext4. Só que aqui é o seguinte, ele vai querer que você coloque onde começa e onde termina. Eu fiz tudo direitinho, pessoal, na medida do meu conhecimento. E chega na hora de instalar, ele me dá erro. Por exemplo, eu quero que comece no 1 e quero que ele termine no 600. Você tem que pôr MB, tá, pessoal? E vai pôr a partição, que é /boot e tal. E assim você vai criando as partições sucessivamente. Se você clicar nela aqui, ela vai te dar a opção de atribuir o ponto de montagem. Enfim, eu vou deletar e vou confirmar e sair. Mas eu vou voltar aqui em disco porque não tem nada certo. Eu não recomendo esse particionamento manual. Eu quebrei a cabeça, eu fiz de várias formas possíveis e nunca deu certo pra mim, tá, pessoal? Ah, deu certo pra mim? Rodrigo, faz assim, assim, assado. Não tem problema nenhum, eu aceito, tá, pessoal? A sua explicação, a gente tá sempre aprendendo, ok? Mas eu tentei 4 vezes dimensionar ali diferentemente e não consegui. Ah, Rodrigo, eu já particionei ela antes. Então o que você vai fazer? Você vai entrar aqui
E, por exemplo, essa existente, você vai dar um Enter e vai ter uma opção aqui de você dizer qual o ponto de montagem. E aí você diz qual o ponto de montagem, ok? Eu vou cancelar aqui, eu vou cancelar. Vou entrar de novo, a gente vai fazer o primeiro método. Gente, eu vou deixar 3 playlists passando aqui no card, que é onde eu mostro 3 métodos de instalação diferentes. Tem uma que eu mostro fazendo, particionando antes e só mostrando para o sistema onde eu quero instalar, ok? Hoje nós vamos fazer dessa forma aqui. Eu vou usar a Best Effort Default Partition Layout. Eu vou dar um Enter, ele vai me pedir qual HD ou SSD que eu quero fazer a instalação. E ele vai me pedir o formato. Eu gosto muito de utilizar o ext4. Já testei, tá, pessoal? O XFS e o BTRFS. Eu não me adaptei com nenhum. Eu prefiro o ext4. Para mim, tá me servindo. Vou dar um Enter. Ele está perguntando se você deseja criar a partição separada. Homer. Se você quiser, você pode dizer que sim. Como o meu HD é de 120 GB, eu não vejo necessidade de separar a Homer. Porque ele vai fazer o que, pessoal? Como é de 120 GB, ele vai me separar 20 GB para minha raiz e o restante para minha Homer. 20 GB para raiz é muito pouco, dependendo do que você vai fazer. Para você ter uma ideia, a minha partição raiz do meu sistema, o meu computador primário, ela é 57 GB e ela já está com 14 livre apenas. Já usou bastante, né? Já usou 43. É isso? É, 43, por aí. Então, eu vou dizer que não, eu não quero. Aí, se você colocar aqui, ó, olha lá o que ele me fez. Ele me criou uma de boot e ele me deixou o restante para minha raiz, que lá dentro vai estar a minha Homer, ok? Se você quer colocar senha de encriptar o disco, fica a seu critério, eu não gosto de fazer isso. Inicializador, eu vou dar um Enter aqui. Isso aqui tá diferente também, pessoal. Antes ele só tinha o systemd-boot e o Groovy. Eu, particularmente, não conheço esse Wi-Fi Stub e o Limini. Não conheço, tá, pessoal? Realmente eu não conheço. Fica a seu critério. Eu gosto de utilizar o Groovy, apesar do systemd-boot ser muito bom, mas eu prefiro o Groovy. Então eu vou dar Enter. Swap. Eu vou dar um Enter aqui. Ah, Rodrigo, você não criou espaço de swap. Ele não criou. Sim, porque ele faz a swap em ZRAM, que é na nossa memória. Eu vou dizer que sim. Se a gente vier aqui, ó, em configuração do disco, lá ele não criou. O nome, você pode apagar esse cara aqui e digitar o nome que você quer, ok? Ou você pode deixar Arch Linux também. Você digita e dá Enter. Agora, a senha de root. Eu vou colocar aqui 123, ele vai me dizer que ela é fraca. Mas eu vou repetir, ele aceita. Conta de usuário. Eu vou adicionar um usuário, eu vou digitar Rodrigo, vou dar Enter, ele vai pedir uma senha para esse usuário. Eu vou digitar 123... Espera aí que eu digitei errado. 1, 2, 3. Ele vai me dizer que é fraca. Eu vou repetir e pronto. Ele está me perguntando se eu quero colocar o meu usuário como sudo, super usuário. Eu quero. Eu vou dizer que sim. Se você quiser criar outro usuário, fica a seu critério. Eu vou confirmar e sair. O perfil, pessoal. Se você não colocar nada nesse cara, ele vai instalar o Arch Linux no modo texto. Sem nada. Sem drive, sem nada, ok? Ele vai colocar tudo open source, mas não vai ter nada, vai ter uma tela preta como se fosse um terminal, que é o TTY, ok? Eu vou dar Enter, perfil, vou dar Enter novamente, então ele já me dá ali, ó, em info, logo abaixo, o que ele vai instalar. Ele vai instalar um ambiente gráfico, que é os environments, ou ele vai instalar um gerenciador de janelas, que é o Gnome, KDE, o Saway, o i3WM, enfim. Tem o Minimal, o Serve e o Xog. Eu vou de desktop, vou dar um Enter. Nós temos várias opções, desde gerenciadores de janelas e de Graphics Environments, né? Que é os Graphics Environments, são o Gnome, KDE, o Hyperland, ele tá me dizendo que é um desktop environment. Estranho, né? Eu achava que o Hyperland ele usa Qt5. Eu achava que o Hyperland era um Window Manager. Mas se a gente colocar aqui, ó, no BSPWM, ele é um Window Manager. Aqui, ó, em informações, ele tá me dizendo isso.
Se eu colocar no Gnome, é um desktop environment. E o Hyperland eu me surpreendi. Eu achei que ele era um Window Manager, mas ele é um desktop environment. Eu vou de KDE, vou dar um espaço, Enter. Aqui, o drive gráfico. Como você pode pôr RAW, ele vai instalar tudo, tá? Mas não é recomendado. Se você está com a AMD ATI, você põe aqui, NVIDIA, que é o meu caso, eu vou colocar esse. NVIDIA não, desculpa, Intel. NVIDIA, você tem aquelas GPUs Turing, você pode pôr esse, você pode pôr o Nuveal, caso você queira o open source, ou o proprietário. Eu creio que para quem usa para jogar, coloca a NVIDIA proprietário, né? Se você tem uma NVIDIA. Temos para VMware e VirtualBox. Se você está fazendo no QEMU, põe esse RAW aqui, ok? Eu vou pôr Intel, porque é uma Intelzinha que tem ali. E o Greater. O Greater é o seguinte, é a janela onde você digita sua senha para entrar no sistema. Ou seja, gerenciador de login, da tela de login. O SDDM é o padrão do KDE Plasma, ou seja, ambientes, os desktops environments que usam o QT5, tá? Ou o QT6, né, que tá vindo aí. O GDM é o padrão do Gnome, ou, né, as interfaces que usam o Gnome, e, enfim, tá, pessoal? E o LightDM é um padrão do XFCE. Eu gosto muito do GDM, mas eu gosto também do SDDM. Então vamos nele, vamos voltar. Se você colocar para cima, ele vai mostrar aqui tudo que está selecionado, caso você tenha dúvida. Áudio. Eu não gosto de utilizar o Pipeware ainda, tá, pessoal? Eu sei que vai chegar uma época que a gente vai ter que usar essas novas tecnologias, mas por enquanto eu prefiro usar o Pulse Audio. Kernels. Vamos lá, eu vou desmarcar esse cara, porque esse é o padrão do Arch Linux, muito bom por sinal. Se você quiser usar, não tem problema nenhum. O HardNerd é um padrão para segurança, focado em segurança. O LTS é o LTS. O kernel Zen, que é o que eu gosto de utilizar, que é um kernel feito para o Arch Linux também. Rodrigo, por que você coloca 2? Porque se um vir dar problema, eu já tenho outro instalado e isso facilita muito, me adianta muito, tá? O processo. Uma dica minha e de outras pessoas que usam NVIDIA. Quem tem NVIDIA é recomendado altamente usar um kernel LTS, tá, pessoal? Por quê? Se você colocar um kernel Zen, por exemplo, o kernel Zen tá funcionando, tal, beleza. Amanhã saiu o kernel 6.5, nós estamos no 6.4, saiu o 6.5. O kernel Zen, automaticamente, ele vai atualizar para o 6.5 e você que está com a NVIDIA vai dar tela preta. Né? Você vai xingar pra caramba. Esse Arch Linux, esse OpenSUSE Tumbleweed, atualize e me dá tela preta. Eu já vi várias gente dizer isso, tá, pessoal? Então, esse é o problema, porque o kernel mais novo, ele não tem o DKMS, os módulos, né, necessários para NVIDIA. O kernel LTS tem. Se você tá... o kernel LTS é muito bom, gente. É muito bom, ele tá bem estável, tá bem definido ali, tá? Então, ele já vai ter os módulos para NVIDIA. E eu creio que você não vai ter problema. Essa é minha dica. Eu vou dar um Enter aqui. Pacotes adicionais. O que é isso, Rodrigo? Eu quero que o meu sistema já instale o Nano, o Gedit e o que eu gosto de instalar, que é essencial, o Linux-Headers. Esse cara aqui. Você tem que instalar, ele não vem instalado, tá, pessoal? Como eu instalei o Zen, eu vou instalar o Linux Zen Headers. Bom, quando você der Enter, ele vai verificar se esses pacotes existem no repositório. Se ele vir para essa tela, é porque você escreveu certo ali, ó, o Nano, Gedit, Linux Header e Linux Zen Headers, ok? Eu instalaria também aqui, ó, vou entrar lá de novo. Eita, pô, eu entrei errado, hein? Aqui, eu vou dar um espaço e eu vou colocar o DKMS também, pessoal. Vou dar um Enter, ele vai conferir. Achou, beleza. Configuração de rede. Você pode copiar a configuração de rede que ele está usando na instalação e pode configurar manual. Eu vou utilizar o Network Manager, mais fácil, já vai vir padrão do KDE ou do Gnome, enfim. Vou dar um Enter. Fuso horário. É o UTC mesmo, você não precisa mexer. A sincronização automática de tempo é o NTP mesmo, você não precisa mexer. Repositórios adicionais. A gente precisa do Multilib para instalar o Wine. Porém,
Em versões anteriores do Art Install, a gente tinha um bug que quando habilitava o Multilib, automaticamente ele habilitava o teste. Vamos ver se foi resolvido? E pronto, pessoal, finalizou. Eu acho que ficou muito bacana esse instalador com essas novas modalidades aqui, ó. Incluiu as configurações de idioma, tudo dentro da localidade. Enfim, ficou muito bacana, algumas coisas bem diferentes. O Grub aqui, o inicializador, ele te dá 4 opções agora. Eu acho que tá super top, super bacana. A gente vai instalar. Ele vai gerar o script, ó lá, os packages que eu vou instalar e tal. Eu enfiando aqui pensando que você tá vendo, né? Enfim, o GFX Driver, né? Que é Intel, Open Source, então ele vai... Tudo que a gente fizemos, ele criou esse script e vai executar agora. Pronto, eu vou dar um Enter. 3, 2, 1, explode tudo. Aí ele vai começar a fazer a instalação, pessoal. Aqui vai demorar um pouco, ele vai particionar, ele vai... Enfim, vai fazer a instalação. Eu vou pausar, se der algum erro eu retorno. Se não, a gente volta no fim, tá, pessoal? Essa instalação eu vou manter por algum tempo, porque a gente vai fazer alguns testes nesse cara para jogar num computador fraco, porque tem gente que diz assim, mas o Arch Linux num computador fraco não dá, não roda, não isso, não aquilo. Ah, o KDE no computador fraco não vira. Então a gente vai conferir isso, tá, pessoal? Esse canal é o canal que te mostra as coisas aí, que é as coisas do nosso dia a dia, que é a realidade de muita gente. Um computador desse aqui, tá, pessoal, em média, ó, só uma CPU dessa aqui, como eu tenho aqui, você vai pagar aí em média uns 300, 400 reais, 500 reais no máximo, tá, pessoal? Eu acho que isso aí vai depender muito do estado, da cidade que você tá. Um computadorzinho desse, eu vendo em média aqui, do jeito que ele tá, por 400 a 500 reais. Cara, eu usei ele final de semana pro meu filho jogar lá na sala. Cara, joga. Logicamente, você não vai jogar uma coisa muito potente, né, gente? Então, mas aqueles Lego, joguinho do Lego, eu consegui jogar a maioria. Então a gente vai testar isso aqui para você. Por quê? É um Pentium, não é nem o Z da vida, tá, pessoal? É um Pentium Gold de 5ª geração, com 2 núcleos apenas, 8 GB de memória DDR3, trabalhando a 1333 MHz, com um gráfico integrado. Se tudo der certo aí, depois a gente vai testar ele com uma placa dedicada. Se tudo der certo. Vamos pausar aqui e nós já retornamos. Agora é o final da instalação. O que ele diz aqui? Se você deseja fazer um chroot para a nova instalação e realizar configurações pós-instalação. O que é o chroot? Ele vai entrar lá onde ele fez a instalação, ele vai entrar como root, você consegue manipular os arquivos, modificar os arquivos, você consegue instalar pacotes diferentes, remover pacotes, personalizar, tudinho você consegue fazer por linha de comando. Vamos continuar? Eu vou dizer que não. E pronto. Instalação completada. Bom, pessoal, aqui ele dá instalação completa e ele diz que não teve erros e ele fala que você pode reiniciar. Ele te dá uma estatística ali. Eu, o user, usei 128,43 segundos. O sistema, que foi a instalação em si, levou 107 e 11% que ele utilizou da CPU. E ele te dá um total ali de 32,51,75. Eu creio que seja 32 minutos, ok? O que nós vamos fazer? Vamos dar um reboot. E aí ele vai rebootar. Nessa hora aqui, pessoal, nós podemos... Eita, porra! Podemos puxar o pendrive. Eu quase levo a parede aqui. Parede não, isso aqui é um armário, tá? É uma divisão que eu tenho aqui. E vamos esperar ele bootar. Vamos ver se tudo der certo. Ele vai... botar no Arch Linux. Não deu certo. Pessoal, assim como foi lá no vídeo do Nobara Linux, eu tenho esse problema na minha BIOS. Eu vou dar um Ctrl Alt Del, se você tiver esse problema também. Eu não sei porquê, tá, pessoal? Essa placa-mãe não tem mais suporte. A única BIOS que tem, eu creio que não atualiza mais, foi essa. E eu vou dar Del aqui, ó, para mim entrar lá no sistema e fazer a modificação. Vou vir aqui, deixa eu ver onde que é, BIOS, eu acho que é aqui mesmo, ó, BIOS.
o boot, eu tenho o Wi-Fi, o S, eu vou colocar em cima dele e vou apertar o mais, que é para ele ir para cima. E vou dar um F10 e sim para ele salvar. E pronto, agora entrou normal. Vou dar um enter aqui e ele vai normal. Arch Linux todo mundo já sabe, né, pessoal? Eu vou só logar aqui, que eu quero mostrar. Vamos logar em Wayland mesmo. Eu quero mostrar aqui o sistema e depois nós vamos para o segundo vídeo. Vamos gravar ainda, né? O segundo vídeo que nós vamos fazer algumas coisas nesse cara aqui para a gente poder jogar. Isso aqui, tá, pessoal? Vem no KDE mesmo. Eu vou dar um ignorar aqui. Eu vou mudar aqui a exibição rapidinho só para a gente finalizar. Vou colocar aqui 1920 por 1080. Deixa eu sair aqui. Eu vou aplicar. Pronto, ficou muito bacana assim, ficou melhor. Vamos abrir um terminal. Eu creio que ele não vai estar com console aqui. Eu esqueci de instalar. Vamos colocar aqui console, ele tá. Vamos dar aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos dar um free -m. Nós temos 1090. Perceba-se que eu tenho um total de 6.886. Lembra do bônus que eu dei para vocês lá no começo do vídeo? Que eu dediquei 1.256 para minha placa de vídeo. Então, se a gente colocar ali, eu dediquei 1024, a gente colocar ali vai dar 7 ponto alguma coisa, com mais 256 vai dar 8. Certinho, fechou então. Vou fechar aqui. Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui rapidinho, só para a gente conferir, sistema, centro de informações. Vamos colocar aqui e tá aí. O Arch Linux é um Pentium Gold 4400 de 3.3 GHz, 6.700 de memória RAM, 6.7 GB, né? Então, como eu dediquei para Intel Graphics HD 510, outra coisa que eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó. Vou vir em gráficos, vou vir aqui em Vulkan, vou procurar aqui, ó, por mesa. Só que, eita, mesa não, né? É mesa. Porém, eu ainda não instalei os Vulkans. Então, eu vou vir aqui, ó, no GLX e vou procurar por mesa. Pronto, eu tenho aqui o mesa, ó, 23.1.5. Então, pessoal, essas são as novidades que tem no Arch Install. E aproveitando, nós vamos continuar aqui com esse computador. A gente vai continuar, instalar um joguinho, instalar algumas coisas, mostrar algumas coisas que às vezes as pessoas têm medo, né, de mexer no Arch Linux, mas, cara, é uma maravilha esse sistema. Você não vai ter muito dor de cabeça. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.